Eu que faço parte da rotina de uma delas. Vai. Sei que a força está com ela. Pois é. Sabe que Erasmo Carlos foi muito homenageado, né? Grande, principalmente pelo público feminino, quando ele compôs essa canção, né? Mulher. Realmente, as mulheres não precisam provar mais nada. É a obra-prima de Deus, não é? Pois é. Tanto é que até Adão, pela primeira vez, falou depois que Deus colocou uma mulher do lado dele. Agora, ele falou, a primeira vez saiu uma voz na boca de Adão. Ele disse, agora sim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Muito bem, gente, olha aqui, ó, o padre rodeado de grandes mulheres. E o nosso programa aqui, ó, último ao vivo aqui, hein? Ao vivo aqui, nessa sexta-feira, bendita hora. Mas antes do padre apresentar essas moças aqui, vamos entrar no coração dele, né? Estamos no clima de Natal, praticamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E aqui nesse mês, nós estamos celebrando muito a memória de Nossa Senhora, né? E ela é essa grande pia batismal aí da nossa vida, que é o útero da Virgem, que trouxe a vida, trouxe o autor da vida para todos nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, minha gente, olha aqui, ó, o Padre Marcos aqui rodeado só de grandes mulheres, hein? Vamos começar pelo meu lado esquerdo e o seu direito aí. Bom, ela já é praticamente quase da casa aqui. Doutora e psicóloga clínica, de psicologia clínica. Ela é psicopedagoga e terapeuta. Nada mais, nada menos do que a minha querida doutora Cristina Esteves. Que Deus abençoe você. Amém. Sempre muito querida. Gosto demais dela. E do marido dela também. Tá? É isso aí. Cristina, seja bem-vinda mais uma vez, viu? Obrigada. Muito querida. Ela está vindo pela primeira vez no meu programa, tá ok? Mas já veio no Bendita Hora com o padre, nosso querido padre Juarez. É a querida doutora Amanda Sanches, que é oftalmologista. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Deus abençoe você. Amém. Muito bem. Amanda é o nome da minha afilhada. Eu tenho uma afilhada chamada Amanda, é a filha do meu irmão. Maravilha. Ela, cirurgiã vascular, à minha direita, aqui à sua esquerda, a doutora Karen Rigoni Bacalhau. Não tem pra ninguém. Doutora Karen, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Muito competente. E ela, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. Mostra aqui o livro dela aqui, mineiro, faz favor aqui. Ela que é uma grande jornalista e radialista também. Nada mais, nada menos que a nossa querida Sônia Consiglio. Olha aqui a obra primeira dela, que falou que é o primeiro livro dela, ó. Tá aqui, ó, tava faltando. E hoje ela homenageando o Padre Marcos aqui. A história e as minhas histórias, né? De sustentabilidade ao ESG. Aqui, ó, Sônia, não tem pra ninguém, não. Grandes mulheres. E o padre tem um pensamento que eu quero ouvir aqui, a opinião já delas, né? Vamos aqui, ó. Olha o pensamento aqui. Tchau, 2024. Mais um ano conservando o réu primário. Olha aí, ó. Meninas, o que vocês me dizem desse tchau 2024 e mais um ano conservando o réu primário? Eu queria ouvir um pouquinho vocês falando sobre isso. Hein, Cristina? Olha, eu acredito assim, né? O ano ele foi bom e ao mesmo tempo não foi. E para a gente manter o réu primário, você tem que ter muita paciência, né? Você tem que ter muita tolerância, muita resiliência, que é o que nós vamos falar também, para conservar, né? O autoconhecimento tem que ser grande. A vontade, muitas vezes, de extrapolar e fazer bobagem existe, mas o autocontrole faz com que você mantenha o réu primário. É de bom tom,
continuar assim. Muito bem, concordo com você. Você também pensa assim? Eu penso assim, e eu acho que a gente tem, nós que somos, enfim, que temos uma fé, eu acho que estar com o Espírito Santo repleto em nós também nos permite ter esse autocontrole, essa resiliência e nos manter na calma com esse autocontrole, seguindo o nosso caminho como deve ser. Perfeito, grande Karen. Soninha, e o que você me diz disso aí, desse pensamento, querida? Na verdade, isso virou um meme, né, de internet, brincadeira, né? Vou conservar o meu réu primário, quer dizer, não vou fazer loucura, não vou agredir ninguém, não vou sair, né, do meu normal. Eu acho que, na verdade, quando alguma coisa se torna uma piada ou um meme, é porque tem muito fundo de verdade. Que eu penso que é isso, está todo mundo buscando a sua saúde mental, né? Os desafios são muito grandes, né, padre? A gente levanta todo dia e é questão profissional, pessoal. Então, é uma brincadeira, mas que, no fundo, se você chegar em 31 de dezembro e falar, mantive meu réu primário, significa que você conseguiu passar por um período relativamente equilibrado, né? Que é o nosso desafio, né? É o nosso desafio, o desafio de todos nós. Somente nós cristãos, né, principalmente, mas eu acho que todo mundo que tem bom senso também tem que buscar esse pensamento. Doutora Amanda, e você, como é que você pensa esse pensamento também? Concordo com as meninas? Concordo, e acho que, assim, todos nós temos momentos, né? É o que a Sônia falou, equilíbrio. A gente não precisa e nem deve se cobrar de estar o tempo todo bem, ou, enfim, o tempo todo vai ter dias que a gente tá com menos paciência, um pouco menos tolerantes, então tentar respirar fundo, pensar que nada na vida é tão importante a ponto da gente se exceder, se desequilibrar, um pouco de empatia também. Às vezes aquela pessoa com quem a gente quer perder o réu primário, às vezes a pessoa não está num bom dia também. Então acho que a gente... É verdade. Olhar para o outro, né? Sim, com certeza. Eu acredito que eu venho crescendo na minha vida em alguns aspectos humanos, justamente com as pessoas com quem eu tenho maior dificuldade. A convivência, né? Me santifica, né? Porque assim, ela nos santifica usando a palavra mais cristã. Porque é o seguinte, eu comecei a fazer uma leitura, através desses acontecimentos difíceis com essas pessoas, eu também tinha aquele pensamento de uma intolerância, né? Não tolero gente assim. Eu simplesmente, eu mato ela do meu coração. Mas aí eu comecei a analisar que quem é aquela pessoa? Primeiro eu tentei enxergar as qualidades. Era difícil encontrar. Mas primeiro porque eu não a conhecia bem. Eu comecei a descobrir essas coisas. Eu não conheço o outro. Certamente ela tem as suas qualidades, como eu tenho as minhas, como cada uma de vocês tem a qualidade. Mas eu, como não a conheço, então eu só tenho uma coisa a fazer, que é errado, é julgar. Porque a gente só julga quando a gente não conhece e quando a gente não se coloca no lugar do outro. Essa pessoa, muitas vezes, ela tem esse comportamento comigo, com você. Vale a pena a gente fazer uma análise do que vem acontecendo, como foi a entrada dessa pessoa nesse mundo, tá certo? Ou o que aconteceu nos últimos tempos, né? Alguma coisa aconteceu. Porque a gente, às vezes, quer ser compreendido também quando a gente está passando por alguma crise. E muitas vezes as pessoas não nos aceitam em crise. Verdade. Então eu venho crescendo com isso. Então às vezes eu acredito que eu estou crescendo mais com pessoas que para mim se tornaram muito, e são difíceis até hoje. Eu estou aprendendo a ser mais humano. É um desafio. Geralmente, desafio. Exatamente. Quando o desafio é maior, o crescimento costuma ser maior também, né? Defeitos que eu vejo no outro, muitas vezes são os meus que eu não suporto. É Isso. Então, é importante a gente prestar atenção nas pessoas que a gente tem pouca tolerância. Nós deveríamos tomar mais café com elas. Deveria. Muito Porque ensinar. você consegue... Eu tomo café com quem eu gosto, né? Então, isso é uma facilidade. Agora, quem eu não gosto, eu deveria fazer o exercício, porque alguma coisa lá tem que me incomoda demais em mim. Exatamente. Bom É exercício. isso aí que é o dia a dia. Então que o ano que vem, se Deus quiser, estarmos todos aqui na vivência, nesse mundo, que nós possamos cada vez mais crescer com isso, né? Muito bem, olha, vamos ver aqui a enquete de hoje. É o seguinte, você acha que Deus foi deixado em segundo plano pela sociedade atual? Essa eu quero ver a sua opinião, sua. Nós temos a nossa aqui. Por exemplo, a minha, eu tenho a minha, mas você não precisa ouvir a minha e levar em conta o que eu falo. Para mim, as pessoas, essa atual
sem generalizar, geração, não é que elas deixaram Deus de lado. Elas nunca conheceram a Deus. Porque acho que até nós estamos também num processo de conhecer a Deus. E quando você começa a conhecer o que Ele permite você conhecer, você se apaixona por Ele. Você começa a perceber que Ele é absoluto, né? Mas quando a gente não tem conhecimento zero, então por que eu tirei e coloquei em segundo plano? Eu acho que, não sei se... Não tem o segundo plano, simplesmente eu não o conheço. Não faz parte. Não faz parte do meu existir. Eu acho que é o que está acontecendo mais do que gerações que foram as minhas, as de vocês e as mais novas também. Mas eu quero ouvir a sua opinião, a sua. Entra lá depois, @programa Bendita Hora. No finalzinho do programa o padre vai ler a porcentagem de quem, a sua opinião e aquilo que você acredita e o que você não acredita aí, tá? Vamos à primeira notícia? Vamos ver aqui, ó. Aqui. Resiliência mental ajuda a ter uma velhice saudável, diz estudo. A capacidade de se adaptar às adversidades cotidianas contribui para uma velhice tranquila, reduzindo o risco de morte prematura e aumentando a qualidade de vida. E aí, Cris? Bom, eu entendo assim, né? Resiliência é uma capacidade que poucas pessoas têm de se adaptar a uma nova situação sem a ajuda de terceiros. Então, ser resiliente significa eu me adaptar logo a um problema e tentar vencer. Pode ajudar muito, né? Porque a resiliência, a gente tem que preocupar com o físico e com a questão da saúde mental. A resiliência pode ajudar você a envelhecer melhor e perceber as limitações e saber superar as limitações pela resiliência, não caindo no vitimismo, não só se lamentando, né? A resiliência me lembra muito Viktor Frankl, que fala da questão do sentido da vida, de se você não é as circunstâncias, o que é que você faz com tudo que te aconteceu de ruim. Então, coisas ruins e coisas difíceis nos acontecem toda vez. E você tem a possibilidade de ter a vida nas suas mãos. Eu posso sentar à beira e ficar chorando, ou eu posso tomar uma atitude que não é fácil, mas me leva para uma saúde mental melhor. Perfeito. Resiliência é uma capacidade também que ela é treinada, você não nasce com ela. Eu posso treinar a ser resiliente. Um pouquinho aquele assunto que nós falamos primeiro aqui, né? Exato. Eu preciso fazer um estudo daquilo que está vindo ao contrário do que eu esperaria, né? Exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito nesse contexto de resiliência, que é quando alguma coisa difícil acontece com a gente não perguntar por quê, e perguntar para quê. Sim. Para que isso aconteceu na minha vida, né? A que isso vai me levar, né? Muda a forma de ver, né? E não porque comigo, né? E por que não comigo? Pois é. Porque não pode e por ser que não comigo? Exatamente. Uma questão que a gente... aí entra um pouco também, claro, acho que sempre vai entrar, e aqui está um padre para falar também, aliás, um cristão, né? Que é a questão de que Deus, quando Ele veio, Ele não veio para responder as nossas perguntas. Isso é um erro horroroso que criou sei lá, não sei se entrou no dito popular, né? Por que as coisas estão acontecendo assim comigo? O que eu fiz para merecer? castigo, né? Deus, o Senhor precisa me dizer, porque eu procuro ser uma pessoa boa. Então isso é uma reação muito nossa. Então isso é porque entrou em nós um orgulho, né? Nós temos uma certa soberba humana que a gente quase não percebe ela. Então, na verdade, quando Deus vem, Ele não vem para responder as nossas perguntas. Ele veio até para mudar as minhas perguntas, né? Que é um pouco isso. Senhor, para que isso está acontecendo na minha vida? O que o Senhor está querendo me falar, me mostrar, gerar em mim, como homem, talvez para o meu crescimento, com essa perda, com essa perseguição, não é? Com essa contínua, esses deslizes contínuos que me acontecem. O que o Senhor está querendo de mim? É tentar fazer uma escuta, né? Que a gente fala muito. É uma escutativa e a questão, por exemplo, da fé, né? Eu tenho fé, a fé ela não vai salvar, resolver o meu problema, mas a fé vai me ajudar a passar por aquele problema. Exatamente. Então, porque muitas vezes a gente vai para o fundo do poço e ainda cava um pouco mais, né? Mas você cava para pegar impulso e subir. Então, a resiliência é necessária, é um treinamento. Treinamento. Maravilha, que bacana, tá vendo, gente? Olha aí, ó.
E temos mais uma informação aqui. Vamos lá? Olha aqui, ó. Gostando, essa mulherada aqui é fogo. Olha aqui, gente. Põe aí a outra informação. A outra notícia. Aí, ó, aqui. Verão aumenta a contaminação por lente de contato. Eita! Proliferação de micro-organismos e contato dos olhos com a água contaminada são alguns dos vilões. Minha querida doutora Amanda. Doutora Amanda, o verão aumenta a contaminação por lentes de contato. Eu não sei se é eu não uso lente de contato, mas o que eu percebo é que as minhas vistas vêm coçando muito mais. Eu posso dormir bem, tem dias que está menos, tem dia que está mais. Eu não sei se tem a ver com calor, não sei se tem a ver com o verão, não sei. Coceira pode ter a ver, na verdade, com o ressecamento da superfície do olho, então, que está relacionado eventualmente à temperatura. Mas essa notícia, na verdade, o mais importante da gente alertar não é o verão, na verdade, são as atividades aquáticas que as pessoas fazem mais no verão. Então, piscina, água de mar, porque existe um parasita, chama Cantameba, que mora na água e que ele, para quem usa lente de contato, pode ser muito, muito perigoso. Então, é a combinação de lente de contato com atividades que envolvam água que não é legal. Porque a Cantameba, ela pode acabar fazendo uma ceratite, que é uma inflamação, né, um machucado na parte mais anterior do olho, que é a córnea. E essa infecção, assim, pode ter um resultado catastrófico. Faz uso de lentes de contato. Vai para o mar, tem que tirar? Tem que tirar as lentes. Tá. Porque assim, 90% dessas infecções, elas são preveníveis. Então é só você evitar essa combinação. Aí pode ser não utilizando a lente de contato, então usando óculos, eventualmente um óculos de sol que tenha grau. A cirurgia refrativa, que é a cirurgia para correção da miopia, do astigmatismo, pode ser uma boa opção para aquelas pessoas que fazem bastante... Porque eventualmente a pessoa pode, né, não querer ir de óculos de grau na praia, na piscina. Então a cirurgia de correção de grau pode ser uma boa opção. E em último caso, embora de fato a recomendação seja não usar lente de contato para nenhuma atividade aquática, mas digamos que, sei lá, você vai no ambiente da piscina, não vai mergulhar a cabeça, use uma lente que seja descartável, né? Uma lente de uso... Existem as lentes de troca programada, que são aquelas que você troca a cada 15 dias ou a cada 30 dias, e existem as lentes de uso único, que são descartáveis. Você põe de manhã e à noite joga fora. Então, também para evitar de você ficar reutilizando a lente de contato que teve contato e eventualmente pode estar contaminada pela Cantameba. Ó, pessoal, então vocês estão vendo, vocês que fazem uso da lente de contato, ouviu o que a doutora colocou, né? Então é importante tirar, ou então você usar um óculos que tenha grau, para você curtir um mar, uma piscina, ou fazer dependendo do que for, um procedimento próprio para você corrigir. Agora, esses procedimentos também, a doutora Amanda, desculpa, ela depende de muita pessoa, de cada um, né? Porque tem pessoas que fazem essa cirurgia e tem 100%, fica excelente. Tem casos e casos, né? Tem pessoas que às vezes nem a cirurgia corrige, né? Na verdade, assim, não é todo mundo que pode operar. Que pode operar. Então, quando eu digo pode, é lógico que poder a gente pode, né? Mas assim, que pode operar com segurança. Então, a gente precisa fazer uma avaliação do formato da córnea, da espessura da córnea, de qual é o grau, se o grau está estável ou não. Então, assim, na consulta oftalmológica a gente avalia, eu brinco com os meus pacientes, eu falo que eles é igual videogame, eles vão passando de fase. Então, o grau está estável ou não está estável? Está estável. Aí a gente vai durante a consulta passando todas as fases, porque e aí eu estou falando aqui especificamente da cirurgia de correção de grau a laser, né? Que são cirurgias feitas na córnea. Não são a única opção que a gente tem também. Existem outras opções de implante de lente. Então, na verdade, assim, tem que fazer uma avaliação bem individualizada e quando bem indicadas, assim, a satisfação é muito grande porque a pessoa fica independente de óculos e de lente, né? Então, traz uma liberdade... E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia, acho que por causa desse advento que a gente está tendo hoje de aplicações na questão de
botox, vamos corrigir na hora, todo mundo pode corrigir. De repente, quando você fala já de uma deficiência, eu vou usar essa palavra, mas não é, você me corrija, algum probleminha nos olhos, dá a impressão que todo mundo que for procurar uma médica ou um médico como a senhora, vai corrigir o problema que ela tem, seja lá o grau que for. E não é bem assim, como a senhora está explicando. Vai depender de cada circunstância de visão de cada um, né? A gente fala que na medicina não existe sempre nem nunca. Então, tudo que é para todo mundo, aí tá estranho. Então, assim, tem que... É um tipo de cirurgia que eu faço, eu sou extremamente a favor, traz realmente um resultado muito bom para a pessoa que tem miopia, que tem astigmatismo, né? Tem pessoas... De piorar, não. Se tiver uma complicação, sim. Só que, assim, é uma das cirurgias mais realizadas no mundo inteiro. Uma das mais seguras hoje. E extremamente segura. A questão é estar bem indicado. É não operar aquela pessoa que a gente já tem indícios antes da cirurgia de que tem um risco maior de ter complicações, ou de que não vai evoluir bem, ou de que não vai ter um bom resultado. Muito bem. Tá vendo, gente? Que legal. Então, vamos prestar atenção. Já tem o contato dela aí. Vamos a mais uma notícia. Dá uma olhada aqui, ó. Doenças vasculares. Problema é mais frequente nas altas temperaturas. Ao identificar os primeiros sinais de alerta, como dores, inchaço ou dificuldade respiratória, é crucial buscar atendimento médico o mais rápido possível. Doutora Karen, nos explica um pouco essa questão aí. Também, nessa época de altas temperaturas, é mais comum ter doenças vasculares acontecendo, né? É mais comum. O verão, na nossa parte vascular, gera uma coisa que a gente chama de vasodilatação. Que você vê, após uma atividade física, alguma coisa, a gente sempre fica mais vermelho, mais quente. É uma situação normal de equilíbrio de temperatura do nosso corpo. Então, a temperatura aumenta, a gente faz essa vasodilatação para manter o nosso equilíbrio de temperatura. E essa vasodilatação favorece o translocamento ali dos líquidos. Então, a gente incha mais. A gente retém mais líquido e a gente incha mais. Associado também a atividades relacionadas ao verão, então, por exemplo, a gente tem ambientes mais úmidos, então você vai muito para a piscina, muitas coisas, então você tem muita micose no meio dos dedos, o que aumenta o risco, por exemplo, de uma erisipela. No verão, não que a gente só viaje no verão, mas como pra gente no Brasil tem uma coisa muito de viagens, né? Por causa das férias. Então a gente aumenta muito as probabilidades de tromboses relacionadas à viagem. Então esse da dificuldade respiratória e buscar uma ajuda imediata é porque às vezes após uma viagem você tem um inchaço que gera uma trombose que pode evoluir para uma embolia pulmonar que pode ser grave. Então nessas circunstâncias não ficar esperando muito para buscar ajuda. Então a gente pode ter as complicações mais leves, que são um simples inchaço para quem tem varizes e leva a um desconforto, mas a gente pode ter essas complicações um pouco mais graves também. A erisipela tem vários pacientes que precisam de internação para antibiótico, porque você também tem quadros mais leves e quadros mais graves, onde você tem até formação de bolhas e feridas na pele. Então, e aumenta um pouco no verão justamente por essa coisa do estar mais quente, úmido, vai muito para a piscina, aí fica com micose e é uma porta de entrada para essas infecções. Então, a gente realmente tem um aumento aí de procura tanto de consultório como de pronto-socorro, realmente, por conta dessas infecções. Que coisa. Realmente, nessa época aqui, nós brasileiros, principalmente nós, eu acho, a gente curte bem o verão, né? Essa coisa de viajar, realmente... mas assim, e ela prevalece para qualquer idade, por exemplo, uma pessoa que ela costuma fazer exercícios físicos regularmente, uma pessoa super saudável, ela também corre esse mesmo risco menor? Menor. A trombose, por exemplo, ela se dá por um somatório de fatores, ela não quer um fator isolado que vai causar. Então, a viagem, por exemplo, é aquela pessoa que já tinha uma predisposição, de repente ela já tinha alguns fatores adicionais, tinha varizes na perna, de repente um histórico familiar, e a viagem foi aquela faísquinha que faltava para desencadear. Então, uma pessoa que muito provavelmente em algum momento da vida iria ter, e aquela viagem foi o fator que acabou desencadeando a trombose. Então, claro que existem fatores adicionais, a obesidade prejudica, mas sim, pessoas jovens, dentro do peso, saudáveis, podem ter a trombose também. Karen, você falou sobre não demorar para procurar, né? Mas eu acho que talvez valesse também alerta sobre
Claro que não vai ser garantia de que não vai ter, mas assim, se eu for fazer uma viagem de avião, que eu vou ficar ali 10 horas sentadas, tem alguma coisa que eu possa fazer para minimizar o risco disso acontecer, né? Que toda viagem aí que passou de 2 horas, a gente já... Claro que viagem de carro é mais fácil, porque você consegue também dar uma parada, se movimentar um pouco mais. Mas viagem de avião acima de 2 horas, a meia elástica tem a sua indicação. Se manter bem hidratado, tem muita gente que viaja e aí toma vinho, cerveja lá no avião e dá aquela capotada, né? Isso é péssimo para a nossa saúde vascular. Primeiro porque você não vai andar e essa bebida alcoólica te desidrata, o que aumenta o risco também da trombose. Então, uma boa hidratação, evitar bebida alcoólica durante os voos, o uso da meia elástica e realmente a cada 2 horas, se você não puder caminhar ou se movimentar, nem que você faça movimentos como se fosse o acelerador do carro, que você movimenta a perna, isso gera uma contração do músculo da nossa batata da perna, da panturrilha. E isso gera um deslocamento do sangue, evitando que ele fique represado. Então são pequenas medidas que às vezes você mesmo sentado ali na sua poltrona consegue fazer e que já ajuda a ter uma prevenção. Aí, tá vendo, Mineiro? Você que gosta de ficar viajando aí, que você fica na tua moto, andando mais de 2 horas, daqui a pouco você quer parar, que nem você falou pra mim aquela vez, do lado da represa e nadar na represa. Você vai contaminar a represa. Só não vá de lente de contato. Não usa lente de contato. Tá? Você entendeu direitinho? Mulherada aqui sabe das coisas, hein? Vamos lá, o outro assunto. Vamos mais um assunto aqui, gente, ó. Egoísmo. O comportamento que adoece o mundo. O egoísmo, ele realmente tá pegando aí. Ô Soninha, o egoísmo, você concorda que uma pessoa, ou o egoísmo no mundo, é o que está adoecendo o mundo mesmo, ou ele é só mais um das... Eu acho que ele é mais um fator, mas um fator que impacta muito. Porque a gente, de novo, tem tantos problemas, tantos desafios, e você não poder contar com o outro, ou o outro se fechar em si mesmo, te enfraquece, né? Agora, tem uma coisa nessa questão do egoísmo que eu fiquei pensando, a pandemia era uma linda oportunidade para a gente ser melhor como ser humano, né? Passar por tudo aquilo que a gente passou, ficar dentro de casa, viver E, na verdade, assim, não sei o que vocês acham, mas eu acho que a gente não saiu tão melhor como a gente poderia da pandemia. Talvez até por uma questão de proteção, sabe? Não quero mais passar por isso, então vou me proteger o que eu tenho, a minha casa, os meus amigos. Eu acho que as pessoas ficaram um pouco mais egoístas, não todas, claro, depois da pandemia, padre. Mais individualista, né? Mais porque individualista. Cada um ficou com muito medo de si, eu quero me proteger. Não, eu não posso nem encostar nela, porque eu não sei como é que ela... Agora, isso aí é completamente diferente, né? Do que pessoas que só viveram, por exemplo, uma mãe, uma mulher que é mãe, eu já estou ao lado de tantas mulheres aqui, às vezes a gente ouve as nossas mães viverem muito para os filhos e para o marido, e ela esqueceu dela, né? Então, às vezes o fato, e a gente, quantas vezes vai, olha, a senhora vai precisar agora prestar um pouquinho mais atenção na senhora, seus filhos já cresceram, tal. Isso não é um egoísmo, né? Não. Isso aí já é um cuidado que ela, de repente, deixou de dar a ela também, é uma atenção básica para qualquer ser humano, que ela já não estava mais planejando na vida. É um autocuidado, na verdade. É um autocuidado, que é diferente de um egoísmo. O egoísmo é quando a pessoa só pensa nela mesmo. Exato, não enxerga ela não consegue enxergar o outro como uma extensão, né, da sua vida. É como se o mundo tivesse um recorte e ela tivesse só ela e os outros parece que é tudo para ela, né? Exato. Para mim, sou eu. Vem em mim. É mais ou menos isso, né? O equilíbrio é tudo, né? Porque, na verdade, quando você é muito egoísta, só pensa em você, então você se fecha e tudo tem que ser só para você. Mas tem essa necessidade do autocuidado. Vocês acham que é por isso que, assim, quase que cresceu muito os casais, os divórcios, também entrando no mundo casal, homem e mulher, né? Enfim. É por causa disso, porque essa dificuldade de pensar no outro. Cada um está pensando só em si. Então começam as brigas, as intolerâncias na convivência. Porque uma coisa é namorar, né? Apesar que hoje o namoro também, o pessoal até mora junto, mas tudo bem. Antigamente as pessoas não moravam juntos. Namoravam, se paqueravam, se encontravam de vez em quando, até que ela falava, vamos assumir uma família? Vamos.
Aí no cotidiano, né, Cristina? É outra realidade. É uma outra realidade. É uma outra realidade. É onde cada um tem que se doar para o outro um pouco, abrir mão um pouco. Ceder, né? Porque aí você tem uma vida em comum, aí não é só o eu, entendeu? O eu dentro de casa, ele não dá certo, porque se é o eu aqui e o eu aqui, choca, não tem como. Tem que ser o nós. E, na verdade, eu falo que, não que vai deixar o autocuidado, mas acho que olhar para o outro torna isso mais factível. Porque se você olha mais para o outro e o outro olha mais para você, aí essa balança, essa conta começa a fechar. Entendeu? Uma via de mão dupla, né? Exatamente. Não é fácil manter um relacionamento, não é fácil ser casado por muito tempo, não é fácil. Mas você tem que perceber a escolha que você fez e onde você vai começar a ceder. E o egoísmo não pode ser só quero pra mim. Ajuda aquela primeira colocação que nós fizemos aqui, né? Porque com a dificuldade que eu tenho com a minha parceira, no caso do homem, ou do meu parceiro, no caso da mulher, ela é difícil, eu não estou aguentando mais. Isso para mim tá quase impossível. E você fazer aquele rastreamento de leitura, né? Claro, resiliência. Claro que ele tem que melhorar, ele precisaria, mas até que ponto eu também não posso crescer com isso, enfim. E muitas vezes a ação gera uma reação. Então, às vezes, aquela ação que a pessoa está tendo e que você não está gostando, também pode ser em decorrência de uma ação sua. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar também. Quando você começa a ter esse choque igual ela falar, tomar café com quem eu não gosto, porque por eu estar tendo um problema é porque, às vezes, é alguma coisa que reflete em mim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Você aprende a escutar. Você talvez fique menos egoísta quando você começa a escutar melhor, né? Porque quando você consegue escutar até o final, sem interromper e percebendo tudo o que acontece. E não, na verdade, no lugar, se você me fala uma coisa que eu não gosto, eu já viro as costas e saio. Não há relacionamento que dure. E eu acho que uma coisa no relacionamento também que pode causar essas brigas é quando... Porque você casa com a pessoa, se você namorou, conheceu, você sabe como é aquela pessoa. E muitas vezes quem casa com uma pessoa um pouco mais egoísta, você sabe daquela personalidade. E muitas vezes você pode ceder, né? Ele é assim mesmo, ela é assim mesmo. Mas isso não é sustentável. Chega uma hora que você não vai conseguir mais conviver com tanta coisa que você vai guardando. Eu acho que nesse sentido pode acontecer também de você falar, não quero mais esse tipo de relação. Ou pior, ficar nessa relação triste por não falar. Porque às vezes a pessoa nem percebe que ela é assim. Era isso que eu ia falar. Muitas vezes ela não Eu acho que às vezes vai meio no automático. Então talvez até um pequeno exercício de antes de cada decisão, seja uma decisão importante ou seja uma decisão pequena, você só se habituar talvez a parar para pensar como que o outro vai se sentir se você escolher A ou B, porque na prática acho que a gente também já vai assim, tomando as decisões meio na vida corrida, sem pensar muito como aquilo vai reverberar no outro. Que é um certo egoísmo. Que a gente... Exato. Então, assim, pensar... O casal é isso, a atitude de um sempre vai refletir nos dois. Não tem como não refletir no casal. Então... A falta de escuta, tanto no âmbito profissional como pessoal, ele te torna mais egoísta. Sabe que eu vi uma coisa num filme, numa série de TV, Residente, que eu achei tão bacana. Eles foram morar juntos, né? Uma enfermeira e um médico. E ela propôs para ele o seguinte, falou, olha, me fala 3 coisas que te incomodam muito em mim. 3 coisas que eu faço que te incomodam muito. Aí ele falou, não, mas não vou falar. Não, fala. E eles fizeram isso. E foi interessante porque é uma coisa boba, que a gente no dia a dia não é bobo, né? Você deixa as coisas jogadas sempre. Sim. E eu tenho que pegar sempre. Não, mas eu nem percebo que eu deixo a coisa jogada. Foi muito bacana. Eu acho que esse é o tipo de exercício para conhecer o outro, né? Legal, gente, tá vendo? Tô falando pra você, a mulherada aqui sabe das coisas, hein? Não é? E o padre fica assim, só olhando aqui, raciocinando. Fala, acho que ela tem razão, né? Legal, gente. Mas tem um recado importante aí pra você, que é o Artrofix Power. Ei, Artrofix Power. Vamos lá? Olha o padre dando um recado junto com a Marcinha aí, ó. Frágil, né? Mas que mentira absurda. Porque o padre Marcos faz parte da rotina de muitas delas, inclusive da minha mãe. Sei que a força está com ela. Cafezinho pra você, é? Olha aí, ó. Gostoso o cafezinho, não tá? É? Gostoso, gostoso? Bom. Mineiro que fez. Gente, provado. Vamos aqui a mais uma notícia, é? Olha aqui, ó, essa aqui, ó. Preservação ambiental.
Educar as novas gerações. É a esperança para o futuro. Ô Soninha, educar as novas gerações. Isso daí eu acho que é a base de tudo. Mas como educar as novas gerações se hoje muitos dos pequenininhos estão mandando em casa, hein? Pois é. Não, esse é um desafio, né, padre? Mas eu acho assim, quando a gente fala de novas gerações, eu costumo dizer que elas já vêm com chip da sustentabilidade. Opa. Não é verdade? Porque eu dou um exemplo assim, né? Quando eu fiz 18 anos, e acho que muita gente está assistindo a gente, eu queria ter um carro. Era o sonho da minha geração ter um carro aos 18 anos. Hoje a juventude não quer mais isso. Ela quer mobilidade, ela quer compartilhamento, não é o ter, é o usufruir. Então, assim, já é uma lógica que mira uma preservação de um meio ambiente, que mira um planeta mais sustentável. Então, assim, lógico que há jovens, crianças, mas como lógica é uma geração que já está mais preocupada com o seu impacto ambiental, com o seu impacto social. Então, isso me anima muito. Agora, a educação é a base de tudo, né? E eu fico muito feliz, eu vejo as escolas cada vez mais públicas, privadas, inserindo educação ambiental. Em casa tem que começar dali também, né? Porque o exemplo parte primeiro do pai e da mãe, né? A preservar, a cuidar disso tudo. Então, eu concordo ali, eu acho que é a esperança para o futuro e também costumo dizer, né? Trabalho nessa área há mais de 20 anos, que a gente está fazendo uma corrida de bastão, né? Com os jovens. Quer dizer, você está indo, daqui a pouco você vai passar o bastão e eles que vão assumir posições de comando, que vão tomar decisões em cúpulas de clima, né? Que vão decidir para onde vai esse mundo. Então, eu sou esperançosa, assim, com essa nova geração. Eu sou. Eu acho que a questão da informação, da preservação ambiental, ela está bem maior mesmo do que a gente viveu na minha mocidade. As escolas estão mais preocupadas, né, em trazer a questão da educação ambiental. Ainda falta muito, né? Porque o que você diz é assim, em casa precisa começar. Sem dúvida. Começando lá, a escola vai conseguir, mas ainda tem chão. Eu gosto muito, por isso que às vezes eu sinto muita falta, não hoje necessariamente, que eu estou muito bem acompanhado. Mas assim, às vezes do Antônio. Antônio, hoje ele é... Porque é o seguinte, a gente fala muito de preservação ambiental, só que assim, a gente, se for apimentar a coisa mesmo, tem algumas coisas que a gente não está nem um pouco preocupado em preservar, que é a vida humana, né? Porque hoje a gente percebe, não sei, aí é uma questão que eu não quero entrar nessa ossada diretamente, mas as pessoas estão muito preocupadas em preservar o mico-leão-dourado, a espécie da árvore não sei do que, para que o clima... Ótimo, eu acho que isso daí é a criação de Deus, só que a gente esqueceu de uma coisa, pelo menos como cristãos. Toda a criação, Deus deixou uma linha muito clara na sua palavra, e Ele é a palavra, que diz assim, e tudo que Deus fez na criação é para servir ao homem. Então veja, Deus, Ele eleva o homem acima de toda a criação, daquilo que a gente precisa consumir dela, não é? Perfeitamente, uma geração que precisa ter consciência da destruição que ela está fazendo também, mas a gente não está preocupado em, por exemplo, preservar uma criancinha no ventre de uma mãe. Porque hoje muitos países acham que isso daí não é problema nenhum. Sabe? A mulher é livre de escolher e ser livre. Eu não quero ser mãe, eu quero ter meus relacionamentos aí com as pessoas. E se eu engravidar, eu falo, não chegou a hora, eu quero tirar. Então não se tem nada de preservação em relação ao ser humano, que é o ápice de tudo. Claro que tem que ser feito um trabalho com o ser humano, que hoje nós estamos muito egoístas. Nós estamos matando, o homem é que destrói o planeta, o homem é que está... Realmente, os animais, a criação, mas a gente tem que fazer essa preservação da conduta humana, eu acho que, na minha opinião, né? E, padre, eu acho que é perfeito isso, e até porque é o seguinte, né? Quando a gente fala num preservação ambiental, impacto ambiental, não existe um impacto ambiental sem um impacto social. Pois é. Se a gente lembrar da catástrofe climática de Rio Grande do Sul, quantas pessoas, quanto desemprego, quanta catástrofe, né? São pessoas ali. Então, às vezes também a gente fala é ambiental, é social, não, é tudo junto. É tudo junto. E o homem e a mulher, né, como um ser humano na base disso tudo, sem dúvida. Você vê que foram seres humanos lá e do Brasil inteiro que ajudou aquilo que o governo não ia conseguir fazer. Perfeito. Para dar uma sustentabilidade daquele povo se reerguer de novo devagarinho. Exato. O Brasil inteiro, essa coisa humana
Você vê que o homem tem essa capacidade, tudo bem, ele pode estragar, mas ele tem a capacidade de fazer uma tsunami ao contrário, né? Isso. Não, e foi em abril, né? E a gente quase não fala. E tem que continuar falando, né? Porque tem muita necessidade lá ainda. Muita. Acho que preservar alguns princípios humanos é acima de tudo, né? Claro, e juntamente com essa conscientização, não é? Temos mais uma notícia aqui. O quê? Olha aí, vamos aqui, ó. Cirurgia de blefaroplastia. Esse nome aí é legal, hein? Chama de bléfaro. Bléfaro. Veja para que serve e como funciona. Ô, doutora, Amanda, explica primeiro o que é esse nome bonito aí. Plastia é plástica, então é a gente mudar o formato. Tá. E bléfaro é a pálpebra. Então, blefaroplastia é a cirurgia plástica das pálpebras. Sim. E o que porque normalmente o que acontece? Elas crescem, elas fecham até o zoinho da gente. é a pele mais fina que a gente tem no corpo humano todo, né? Então, é a primeira pele que começa a dar ali mais sinais de flacidez, de ficar aquela sobrinha. Então, hoje estamos numa mesa só de mulheres e com certeza as mulheres que estão assistindo vão entender melhor o que eu vou falar. Que a rapaziada tá de zóio nessas Pode também, não é exclusivo, né? Não é exclusivo de mulher, mas aquela sensação de peso, ou o que eu ia falar das mulheres especificamente, dificuldade para se maquiar. Então, o espacinho aqui para passar a sombra começa a sumir, fica coberto, Isso, ó, passa um rímel, encosta o rímel, carimba aqui em cima, porque a pelezinha vai lá e encosta nos cílios. Ou bolsa, né, de gordura, assim, aquele olhar mais cansado, esse tipo de queixa bolsa que você fala aqui embaixo. Pode ter em cima também, mas o mais frequente é embaixo. Normalmente é embaixo, tá. Então, essas queixas em relação principalmente à aparência, mas pode ter também uma sensação de peso nas pálpebras. Eu vi uma senhora, incomodam. Assim, eu tô sendo muito sincero, mas é por isso que a gente tá conversando tudo sobre isso aqui. Uma conhecida nossa, que ela estava realmente uma senhora de uma certa idade, ela estava com essa pelinha bem, né? E ela foi fazer. Só que quando ela foi fazer, eu não sei o que foi, se foi uma cirurgia mal feita, ela ficou com os olhos muito arregalados. É porque... E ficou muito estranha. Eu falei, olha, Deus me perdoe. Eu não sei, eu não consigo imaginar talvez o sofrimento dela com aquelas pelinhas. Mas eu acho que ela deveria estar desejando aquelas pelinhas como nunca. Porque ela estava assustadora, doutora Amanda. Mas o que acontece? Antigamente, se falava, cirurgia plástica das pálpebras, corta fora a pele, tira a bolsa de gordura e é isso. Hoje em dia, na verdade, a gente fala em blefaroplastia estruturada. Que é o quê? É a cirurgia, sim, visando essa melhor estética, mas existe um limite da quantidade de pele que a gente pode remover. Eu sempre falo para os pacientes, né? Mais importante do que a pele que sai é quanto de pele que fica. Então, existe um limite. As bolsas de gordura, a gente consegue tirar o que está vindo mais para frente, o que está aparecendo, mas eu não posso tirar tudo, porque essa gordura ela está acolchoando o globo ocular lá dentro da cavidade óssea. Então, e na blefaroplastia estruturada, além de remover sobra de pele e bolsa de gordura, a gente consegue também reposicionar estruturas. Então, às vezes é um tendão que já está muito frouxo, muito solto, a gente vai lá, dá um pontinho, prende, fixa esse tendão de novo aonde ele tinha que estar preso. O músculo que faz a abertura ocular da pálpebra, às vezes ele já está desinserido do local que ele tinha que estar segurando ali para puxar e fazer a abertura do olho. A gente consegue refixar isso também. Sempre respeitando limites e respeitando também a anatomia e a estrutura de cada pessoa. Porque não adianta, a pessoa que tem o olhinho pequenininho, chega no consultório e fala, eu quero operar para ficar com um olho enorme. Não vai ficar, entendeu? Vai assustar. Então a gente, exato. Então pode... Não sei, né? Nem vi o caso, também não posso julgar. Assustada. Mas pode ser que seja isso, assim, não fizeram dentro da anatomia, dentro das características faciais que ela já tinha. A gente fica com o olho aberto. Ou tirou pele demais. Tem alguns casos, aparece assim fecha. nas redes sociais. Que o olho não fecha. fecha. E aí, além de ficar terrível, esteticamente falando, Fecha gera mais o problemas para a superfície ocular mesmo. Caramba. Abaixa a estima Então- da pessoa, a pessoa pode entrar em depressão. Então, assim, de novo, é a mesma coisa que eu tava falando da cirurgia refrativa, que eu acho o máximo, e assim, é muito, muito gratificante o paciente que volta no consultório. A cirurgia de pálpebra, que são as duas cirurgias que eu mais faço, na verdade, correção de grau e blefaroplastia. Os pacientes voltam muito felizes, mas você tem que alinhar a expectativa
Respeitar, exato. Respeitar a minha o pelinha que... tá boa? Me incomoda? De jeito nenhum. E tá aí Então pronto, se não lhe incomoda... Se eu tiver com cara de zóio de véia aqui caindo pra baixo aqui, eu já vou me consultar com ela. Não, ela vai, vem. Não, mas eu acho que... Se não incomoda, o homem, ele tem não isso aí um pouco incomoda. diferente da mulher também. Porque essa coisa dele ser mais cheinho aqui é um pouco mais comum aos homens. Várias coisas. A estrutura, né? Então, essa né? parte do supercílio, que é a sobrancelha, é diferente. Os homens são muito, mas assim, muito mais tolerantes. E eles têm muito menos pressão estética do que as mulheres. Então, assim... E não preciso falar nem de ruga ou de pálpebra. A gente fala, por exemplo, cabelos brancos, né? Você vê um homem com alguns fios de cabelos brancos, tá tudo bem. Porque ele se sente bem e a sociedade enxerga aquilo como tudo bem. Para a mulher, geralmente, já... Então, até quando eu comecei a falar das pacientes mulheres, é por isso. É porque eu vejo muita queixa em relação à maquiagem. E porque, realmente, as mulheres, elas tendem a procurar mais precocemente... esse tipo de tratamento, não que os homens não gostam, e geralmente o que acontece? Vem a esposa, opera, depois traz o marido, doutora, eu trouxe ele pra senhora operar ele também. Não precisa, não sei o que, depois gosta. Você sabe que muita gente se incomoda por eu não pintar o cabelo. E muita gente diz assim, talvez você não encontre recolocação no mercado quando precisar, porque não pinta o cabelo. Será que se fosse um homem teria esse pensamento? E olha que teve já movimento para assumir os cabelos brancos. É uma coisa que incomoda muito mais aos outros do que a mim. As pessoas me perguntam. Imagina. Isso aí eu admiro você, porque eu acho que você tem uma personalidade muito... firme nas suas convicções de vida, né? Isso é bom, porque poucas pessoas têm essa convicção. Eu estou bem, é assim que eu quero. E a gente se deixa muito levar pela conversa de pessoas próximas a nós, né? Até porque a gente ama essas pessoas também. Aí a gente fica preocupada, é mesmo? E às vezes a pessoa não fala por mal, ela fala tentando ajudar. Verdade, eu sei. Tem isso também. Mas você tem que ter a sua personalidade. Lógico. Pra mim tá tudo resolvido. E só um detalhe aqui, sabe que você me lembrou, doutora? Tem uma coisa, como eu sou fã de Elvis Presley, eu fiquei sabendo, é uma das coisas que foi muito pouco divulgado do Elvis. O Elvis fez essa cirurgia aqui. E quando ele fez, todos que estavam próximos, ele falou assim, não faça. Porque o Elvis, como assim, nós homens, você falou, explicou bem, ele tinha essa pele que deixava ele sensual. Aquele olhar dele assim, a mulherada caía dura no chão. Só que ele resolveu, ele achava que a pelinha dele estava ficando, e não estava. É coisa da cabeça dele, ele era muito vaidoso. Aí ele foi pro médico, tinha um médico particular dele, e falou, doutor, eu quero que o senhor elimine um pouquinho, eu quero mais levar. Acho que ele pegou uma foto quando ele tinha 20 anos e pegou quando ele estava com 40, ele fez com 40. Aí falou, você tá muito... É bem jovem, né, 40. Não existe uma idade mínima, mas na verdade apesar que ele teve uma mutação, ou não. eu achei que ele mudou bastante, mas não estava, né? Eu sou um observador de Elvis Presley. Ele estava ótimo, mas ele cismou que estava um pouco grande. Sabe o que ele fez? Mas eu quero. Aí o médico, que deve ser esses ótimos médicos como a senhora, falou, tá bom, Elvis, só que eu vou fazer o mínimo do mínimo, porque você está muito bem e você vai perder o teu charme. Pra você não perder o teu charme de homem. Aí ele fez, e realmente, para quem é clinicamente fã de Elvis, percebe, ele fez alguma coisa. Sorte que ele não ficou ruim. Ele ainda ficou charmoso, mas ele perdeu um pouquinho aquilo que ele tinha. E os colegas dele falaram assim, eu te avisei, Elvis. Mas é porque algumas pessoas têm muito isso, né? Você tem que saber envelhecer. Eu acho que a gente pode envelhecer bem, se cuidar. Mas não adianta ter 60 e ter a carinha de 20. Entendeu? Porque não fica, né? Se ficasse, tava tudo bem, mas não fica. Não fica, tem que ter esse os limiar anos, do saber envelhecer, né? Mas você pode ser uma de 60 Bem, direitinha ou uma de 60 que não se cuidou. Exatamente. Então, assim, existem Mas as não nuances. 60 com a carinha de 20, que daí vai ficar com o olho assim, Gostei. toda repuxada. Acho que eu prefiro essas mulheres de 60 que sempre se cuidaram, Exatamente. que não fazem exagero nenhum nos seus 60 anos, que elas estão envelhecendo belíssimamente. Aquela atriz que morreu, aquela que ela era... morreu... Bom, enfim, deixa pra lá. Brasileira, que eu achava ela linda. Era uma senhorinha de 80 e poucos anos. Mas vou lembrar o nome dela. Outra notícia aqui importante, hein? Olha aqui, gente, ó. Como surgem os vasinhos vermelhos no rosto e quais são as formas de tratá-los? A exposição solar e a falta de protetor são a causa número 1 das
Telangiectasias. Telangiectasias. Telangiectasias são esses vasinhos bem pequenininhos. Homem, por exemplo, é muito comum ter no nariz. Fica parecendo umas aranhinhas, assim, no nariz. No nariz dos homens. Em homem é muito comum no nariz, mas a gente pode ter em todo o rosto. Bochecha, no nariz, aqui na região do queixo. Por que eles surgem? Existe uma predisposição genética de algumas pessoas e fatores individuais. Então, pessoas de pele clara têm uma tendência maior do que os negros. O envelhecimento, a diminuição de colágeno deixa a nossa pele mais fina. Os vasinhos mais frágeis, então eles dilatam com uma facilidade maior e ficam mais visíveis. Então, você vai tendo o somatório. A pele fica mais fina, o vasinho aumenta. A exposição solar, então pessoas que têm essa exposição solar, isso começa a aparecer também com uma frequência maior e bem mais intenso. Além das telangiectasias, existem algumas outras veias de face que aí são mais de constituição genética e não tem essa correlação do sol. Que é, por exemplo, uma que agora recentemente a Anitta operou, aquela veia da testa, que são veias um pouco mais saltadas, veias da região periorbital, que são, por exemplo, causa de olheira, por exemplo. Tem muita gente que trata com dermatologista passando creme, fazendo não sei o quê, e na verdade a causa daquela olheira é uma veia que causa aquela roxidão, aquela coloração. Então a gente tem dessa parte de face tanto as telangiectasias como as veias um pouco maiores. As maiores são basicamente por predisposição genética, não tem muita essa influência de fator ambiental como o sol, mas os vasinhos pequenininhos têm. E aí o tratamento é basicamente com laser, porque nessa região, principalmente nesse trígono nosso, nasal aqui, a gente não pode fazer nada injetável. Porque nas nossas anastomoses aqui tem ramificação para artéria oftálmica e pode gerar cegueira, enfim. Então nessa região por isso que para os procedimentos injetáveis é sempre muito arriscado e precisa fazer com quem entende, principalmente nessa região, porque existem riscos. Então o padrão ouro de tratamento é com laser. Então aí e some fica mesmo. Ótimo. Muito bom, porque assim, diferente dos vasinhos de perna, onde existe o componente genético, a gente fica em pé, então tem uma pressão, né, da gravidade. Sim. Na face a gente não tem, então a resposta desses vasinhos para o tratamento é muito bom. E melhor. Exatamente. Claro que a pessoa que continua tomando sol, outros vasinhos vão aparecer, mas é uma resposta bem imediata e o resultado fica muito bom. É um tratamento bem satisfatório, assim, de fazer tanto pra gente, o médico, como pro paciente. Interessante. Uma coisa que às vezes a gente tem também são pós-operatórios de cirurgia plástica de face. Então, às vezes, o paciente que faz lifting e repuxa muito na área de cicatriz, surge uma neovascularização, que são essas telangiectasias também. Então, às vezes, a gente recebe no consultório também pacientes pós-cirurgia plástica. Se quiser, né? Porque assim, a pessoa já fez uma cirurgia plástica porque teoricamente se incomoda com aquilo. Não que ela possa dar alguma complicação. Não. Diferente da perna, que, por exemplo, varizes pode evoluir para trombose, enfim. Esses de face é uma alteração puramente estética. Ela não tem nenhum risco de virar trombose ou nada. É realmente uma alteração visual. Que coisa essa mulherada aqui. Vou falar com vocês, hein? Dá as aulas aqui pra gente. Vamos aqui mais uma notícia? Dá tempo? Olha lá. Olha aqui, ó. Síndrome do impostor. Ei, meu pai, como é sempre ter a sensação de que você é uma fraude? Como é sempre ter a sensação de que você é uma fraude? Explica um pouco mais essa síndrome aí, Cristina. A síndrome do impostor é um sentimento que você tem de inadequação para o lugar onde você está. Então, você tem um cargo, geralmente até um cargo alto, e você pensa assim, eu não mereço isso aqui, só estou aqui porque alguém me colocou. Na verdade, eu sou uma fraude, meu currículo, a pessoa viu, mas eu não sou capaz. É muito mais do que baixa estima. É uma pessoa que não aceita elogio, então se eu digo para ela, nossa, sua blusa é tão bonita, ela diz, obrigada, paguei barato, não estou perguntando o preço, estou só elogiando. São pessoas que não aceitam elogio, eu digo, você é tão bonito, você diz, são seus olhos. Não são meus olhos, só digo obrigada. Então a síndrome do impostor, ela é um sentimento muito ruim e que muitas pessoas têm. E que precisa cuidar muito, porque te enfraquece. O que pode levar a isso? O que leva a isso tem um pouco de como você foi criado, o meio ambiente, lugares muito desafiadores que você trabalha, com muita competição.
ele leva você a ter isso. Pressão, né? Porque você nunca se acha bom o suficiente. Eu sempre acho que ela é mais inteligente do que eu. E morro de medo de que toda hora alguém pode pegar essa baixa estima que eu tenho, que é uma autoimagem distorcida. Então, por mais que você diga, olha, você é muito boa no que eu faço, a minha cabeça pensa assim, enganei. Uma pessoa que tem essa síndrome do impostor, ela trabalha muito mais do que ela deve trabalhar. Porque é como se ela precisasse ficar muito mais horas trabalhando para mostrar que ela é capaz de estar naquele lugar. Mulheres sofreram muito com isso há um tempo atrás, principalmente por achar que mulher não poderia ter um cargo elevado. Só estava lá porque alguém colocou, tinha caso com alguém. Então, isso é muito sério. Então, a síndrome do impostor, ela tem que ser tratada mesmo, né? E esse tratamento seria ou algum amigo, ou algum terapeuta, ou algum diretor espiritual que te mostre assim, eu estou pensando com a razão ou com a emoção. O que é fato e o que não é fato. Mas é muito dolorido. É muito dolorido. Sabe, você me lembrou aqui uma coisa muito legal. Eu comentei outro dia aqui no nosso programa também, de uma coisa do treinador, agora ele não é mais treinador do Grêmio, que é o Renato Portaluppi, acho que é isso aí. Ele fez uma entrevista, ele tá certo que ele estava nervoso, mas é a segunda vez que eu escuto ele falar isso e eu não achei ele soberbo, porque eles estavam colocando em dúvida o trabalho dele, né? Porque ele não estava indo bem, o time dele já faz tempo, etc e tal. E ele já fez um grande trabalho, fez até estátua para ele já lá no sul do país, no trabalho que ele faz. Aí o jornalista fez uma pergunta para ele e falou assim, olha, eu sou muito bom no que eu faço. Isso, depois um comentário correu entre os jornalistas, falando, ele é soberbo, ele acha que ele é prepotente, esse cara. E eu achei que não, eu não concordo não, eu acho que você precisa saber os dons que você tem. Verdade. Por exemplo, você está colocando esse caso aí, o síndrome de impostor. Pô, eu acho que primeiro você tem que descobrir que você é dotado de capacidades, meu. Tudo bem, pode ser que eu não sou capaz de escrever um bom livro como a Soninha, falar tão bem, etc. Mas eu tenho valor. Exatamente. E eu preciso descobrir em mim para eu falar, eu me aceito, eu concordo porque eu sou bom nisso. Isso. Se você quiser mudar a palavra, eu tenho esse dom. Exatamente. Eu tenho essa capacidade. Eu domino isso. Exatamente. Não é? Porque tem uma coisa que acho que você, melhor do que ninguém aqui, vai saber responder. Eu tive um problema de gagueira que eu levei uns 6 anos. Fui gaga. Só que nesse meio tempo aí, aconteceu uma coisa meio estranha. Eu gaguejava o tempo todo. Eu ficava nervoso perto de alguém. Eu tinha que falar... Mas se alguém chegasse para mim e falasse daquilo que eu conhecia, que eu dominava, sabe o que era? Falar do Elvis Presley. Olha. Eu era garotinho. Interessante. Aí a professora chegou com muito jeito. Um coleguinha seu só me falou que você é fã do Elvis. Eu também sou. Ela falou até rápido para eu não gaguejar. Quando ela falou eu sou fã do Elvis, meus olhos mudaram. Sim. Aí ela falou assim, Confiança. que LP você tem? Falei sem gaguejar. Eu tenho o LP Moody Blue, do Elvis Presley. Aí ela... Entendeu? Nossa, excelente. Entendeu? Professora. Só que é o seguinte, quando eu saía fora do meu mundo Elvis Presley... Que é o medo do julgamento. E acho que sabe o que é também? A gente tem que ter lastro. Porque para você falar, eu sou muito bom nisso, se você não tiver alguma coisa para se basear, é muito fácil de ficar inseguro, né? Então, o técnico, né? Eu não manjo nada de futebol, gente. É Renato, mas o Renato. O técnico. Ele devia ter alguma coisa ali por trás que ia justificar ele falar que é Ele muito tem história, bom. tem um currículo. história. dele Entendeu? todinho. Porque senão, Campeão da só falar Libertadores, por falar, Brasil. aí não dá certo. E é mesmo essa coisa do Elvis. Então, é o assunto que certamente se perguntasse qualquer coisa do Elvis, você ia saber responder. Então, a gente tem que ter lastro. E ao pra mesmo conseguir... tempo, eu acho que não sei se isso tem a ver, você também às vezes percebe no ambiente onde você está, Você que aceita. aquilo lá não é do conhecimento da maioria. E quando você tem, Isso mesmo. você está Mas mais... isso é o tá lastro. no seu trono. E é o medo do Seguro. julgamento. Faço Por conforto, exemplo, né? se eu falar desse assunto, você não sabe. Fica com menos Então eu me medo sinto do aqui, ó. julgamento. Mas se tiver um outro que também sabe, eu já posso começar a dar aquela... Titubeado. A mesma profissão, alguma coisa assim. Você vê que a síndrome do impostor, ou a pessoa se torna muito procrastinadora,
porque ela tem medo de fazer e ser avaliada, né? Ou ela se torna super perfeccionista. São aquelas pessoas que, se eu tiver que te entregar um trabalho agora e eu tenho síndrome de impostora, ou eu vou demorar muito para te entregar, vou procrastinar porque eu tenho medo da avaliação, ou eu vou tentar fazer o melhor possível e ainda vou achar que não está bom. Olha isso. Então é muito complicado, é um né? sofrimento atroz. É sem um dúvida. sofrimento atroz. Gente, eu ficaria aqui o tempo necessário só para escutar essas lindas mulheres aqui falar, né? Lindas em todos os sentidos. Mas vamos ver o resultado aqui da nossa enquete de hoje? Ó, você acha que Deus foi deixado em segundo plano pela sociedade atual? Uau. Vamos ver o que o povo respondeu? 68,6% diz que sim. Eles acham que Deus foi deixado de lado, tá? Pela sociedade atual. E apenas 31,4% disse que não, né? Eu sou do 31,4%, eu me encaixo ali, porque na minha opinião é aquilo que eu falei para vocês. Por que eu vou deixar de lado algo que eu não conheço? Então eu acho que hoje a questão é outra. Gente, o programa acabou. Esse aqui, eu estou aqui com o livro da nossa querida Sônia Consiglio, aqui ó, maravilhoso o livro dela, tá vendo? Super competente essa mulher, hein? E o padre vai despedindo de todas elas aqui. Gostei demais da doutora Amanda, volta aqui, vou falar pro padre Juarez. Me convide. Sempre deixa você aqui. Cristina, você é maravilhosa como sempre. Obrigada por tudo. Deus abençoe. Amém. Tá? Minha querida Karen, você é uma florzinha muito competente. Obrigada, Bom? obrigada. Sônia, obrigado por Eu você gosto de estar existir. aqui, obrigada. Tamo junto, Feliz Natal para todos, ó. Feliz Que Natal. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Olha o cara cantando aí, ó. Deu bem.